Bom, infelizmente a gente abre essa edição do Band News São Paulo com a triste notícia da morte da estudante de 23 anos, da Mariana Anelli, que foi ferida na fila de entrada ali do Allianz Parque, iria assistir e acompanhar essa partida entre Flamengo e Palmeiras pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente está na ponta da linha agora com o delegado titular da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, Dr. César Saad. Bom dia, doutor. Muito obrigada por nos atender. Infelizmente, a gente tem essa confirmação por parte da família, né, da Mariana. Já chegou para o senhor essa informação também, a confirmação da morte dela, infelizmente? Antes do meu bom dia, eu desejo meus sentimentos e que Deus a receba de braços abertos. Realmente é muito triste. Agora sim, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes e da Band News. Infelizmente, a gente teve essa notícia. Eu estou com uma equipe nossa na delegacia, no hospital, desculpa. Nos pegou de surpresa. Realmente eu estou bastante triste. A gente que trabalha com futebol todo dia. Foi uma notícia muito triste. A gente acompanhou o final de semana todo a luta dela. Ela teve 2 paradas cardíacas, passou por cirurgia. Realmente a gente sabia que era complicado, mas quando a gente soube da notícia da morte, a gente fica bastante abalado. Desculpa, eu falei Mariana, mas Mariana foi a prima que, na verdade, postou a informação sobre a Gabriela, né? Foi a primeira, Foi né? a primeira a postar a informação. Doutor, para quem não acompanhou essa história, no fim de semana a Gabriela estava na fila para acompanhar essa partida quando foi atingida, né? Foi possível fazer a identificação de quem lançou esse objeto? Foi uma garrafa? Isso, foi sim. A Gabriela estava na fila para entrar no estádio, para acompanhar a partida do Palmeiras e Flamengo. A gente sabe que existe uma rivalidade muito grande entre as duas torcidas. Não é de hoje, é uma rivalidade histórica de torcidas organizadas de Palmeiras e Flamengo. E que dessa vez, por incrível que pareça, a confusão com a Gabriela não foi de torcida organizada. Foram 2 torcedores do Flamengo que estavam ali para acessar o portão, a entrada da torcida visitante, e alguns torcedores do Palmeiras que ainda estavam do lado de fora começaram a discutir, a hostilizar, enfim, foi gerada confusão, e algumas garrafas que estavam na rua sendo consumidas, ali, vendidas por vendedores ambulantes, uma delas acabou atingindo o pescoço da Gabriela, que infelizmente veio a óbito. Ele está identificado, ele foi identificado na hora já pelo policiamento. Ele foi encaminhado aqui à delegacia, onde foi lavrado um flagrante de tentativa de homicídio. E agora pela manhã a gente já está fazendo a correção, né? Agora ele foi convertido em prisão preventiva, esse flagrante, e agora de manhã a gente já está informando o juiz de que agora ele responderá não mais por tentativa e sim por homicídio doloso consumado. Esse homem que está preso, doutor, ele é um flamenguista, ele é um palmeirense que estava na confusão? Já foi possível identificar e mais alguém foi preso nessa confusão? Ele foi preso porque foi ele o autor, né, do arremesso da garrafa. Ele é do Rio de Janeiro, ele era integrante de uma torcida organizada, mas ele não veio acompanhado dos torcedores organizados, ele veio por conta própria para o jogo. Isso tudo ele declarou na delegacia. E ele está preso aqui em São Paulo, vai permanecer preso aqui e irá responder o processo de homicídio aqui na Justiça Estadual de São Paulo. Essa foi a mesma confusão, doutor, que a gente acompanhou, para quem estava assistindo o jogo, acompanhando a transmissão aqui, de inclusive gás lacrimogênio sendo sentido dentro do estádio. Essa foi a mesma confusão que gerou toda essa... isso que a gente viu no jogo, e a gente meio que não sabia, né, durante a transmissão, o que estava acontecendo do lado de fora. Falou-se também que havia uma festa junina ali na sede social do Palmeiras, que torcedores tentaram invadir. Foi uma noite confusa mesmo ali nos arredores do Allianz, né? Isso mesmo, teve bastante confusão, né? Como eu falei no início aqui da entrevista, Palmeiras e Flamengo tem uma rivalidade histórica entre as torcidas, e foi nesse momento. O policiamento de choque precisou atuar com armas químicas, né, com munição menos letal, para controlar. Foi até o motivo que parte desse gás acabou entrando na parte interna do Allianz, onde torcedores, os próprios jogadores, a partida precisou ser paralisada, mas foi em razão dessa confusão, sim, que tomou uma proporção muito grande. A gente viu
vídeos de telefones celulares. Inclusive, a polícia está trabalhando com essas imagens que a gente recebeu para identificação, através do reconhecimento facial, de outros autores. Mas se é que a gente pode falar dessa maneira, felizmente, pelo menos o autor da morte da Gabriela está preso e permanecerá preso, para que isso, de alguma forma, jamais vai trazer a vida da Gabriela de volta, mas é a resposta que a polícia pode dar nesse momento para os familiares e para o torcedor que é de bem, que frequenta o estádio, que vai pela festa. Uma estudante de 23 anos na fila para entrar no estádio numa partida que tinha tudo para representar alegria para os torcedores, e acontece isso. O senhor falou, doutor, que esse rapaz que está preso, essa pessoa, esse homem que jogou a garrafa está preso, embora fosse integrante de torcida organizada, foi por conta própria, mas pergunto para o senhor, ele tem histórico de algum tipo de confusão, de outros casos de violência envolvendo futebol, envolvendo ações em torcida organizada? E como é que ele deve ser fichado, né? A tipificação desse crime. Ele responde por homicídio agora? Ele não tem histórico de outras brigas envolvendo torcidas. Segundo ele declarou, ele era integrante de uma das torcidas organizadas do Flamengo, não faz mais parte. Ele também nos informou à polícia que ele foi para o estádio por meios próprios, né? Ele não se utilizou do comboio, da caravana que as torcidas organizadas normalmente fazem para chegar no estádio com escolta da Polícia Militar. Ele foi por conta própria e ele vai responder isso aí por homicídio doloso. Homicídio doloso. Homicídio doloso, então, com aquele onde há Ele a teve intenção de... Sim, exato. Você não pode... Ele arremessou uma garrafa em alguém. Isso poderia ter pego... Poderia não ter atingido, poderia ter pego no pé, na perna, talvez fizesse uma lesão menos grave, mas pegou no pescoço e o resultado foi a morte da menina. Então, é isso mesmo, ele vai responder por homicídio doloso, já está respondendo, já está preso. A questão só agora é, juridicamente, a gente converter a tentativa do homicídio agora por o homicídio consumado. Pois é, doutor, poderia não ter acontecido nada, mas isso levou à morte dessa garota de 23 anos. Para o senhor lida diretamente com isso, né? Com esses crimes ligados ao esporte, ligados ao ódio, infelizmente, no esporte. Como combater, doutor, esse tipo de ação? É claro que nesse caso não vai haver impunidade, mas em outros casos a pessoa eventualmente é levada para a delegacia, mas na sequência é solta, pode continuar frequentando estádios. Para quem tem esse tipo de atitude, para quem tem a índole desse jeito, às vezes isso significa até mais moral ali no meio dessas pessoas, desses criminosos, desses bandidos. É difícil demais coibir esse tipo de ação, né, doutor? Como faz para estrangular esse tipo de atitude dessas pessoas? A gente sabe que a Band News tem uma audiência nacional, mas eu vou te responder aqui pelo estado de São Paulo, que é onde a gente trabalha e é por onde a gente responde. Aqui no estado de São Paulo, já há algum tempo, a gente vem tomando as medidas de, além da pena criminal, que muitas vezes a gente sabe que ela é baixa, que ela é uma pena que não gera efetivamente a prisão, a pessoa responde o processo, mas geralmente grande parte desses crimes é em liberdade, principalmente os crimes do Estatuto do Torcedor. Então a gente vem tratando aqui em São Paulo como pena acessória também a proibição de frequentar o estádio. Então, por exemplo, um torcedor de um determinado time, do Palmeiras, se ele é detido no jogo do crime, ele vai responder também, ele vai ficar nos dias de jogos do time dele, no batalhão da Polícia Militar, enquanto durar a partida, e ele permanece durante mais 2 horas após o término da partida, e ele precisa se apresentar 2 horas antes do início da partida. A gente já tem tomado essa decisão, uma decisão conjunta aqui das polícias, do Poder Judiciário, do Ministério Público, tem funcionado, cada vez mais tem aumentado o número de torcedores que frequenta os batalhões da Polícia Militar, que tem esse tipo de pena. E a gente conta muito também com o uso da tecnologia, principalmente aqui na capital. A gente sabe que
clubes menores ainda precisam dessa adaptação, dessa questão de modernização dos estádios, mas aqui em São Paulo a gente felizmente tem os estádios, os maiores estádios aqui, que contam com um sistema de monitoramento que a Polícia Civil depois pode utilizar essas imagens para o reconhecimento facial, e isso ajuda demais a polícia. Nos últimos casos que nós tivemos aí, por exemplo, lá em Santos, o arremesso daquelas bombas no gramado, todos os torcedores que arremessaram aqueles objetos, 7 deles foram identificados pelo reconhecimento facial. Doutor, a identificação desse sujeito que está preso e vai responder por homicídio doloso, a gente vai ter essa identificação, a polícia vai divulgar esse nome, ele vai passar por audiência de custódia? Como é que está a situação dele? Ele já passou por audiência de custódia e o juiz entendeu que ele não deveria ser liberado, e sim continuar preso. Por isso houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, mas até agora de manhã, ele mesmo preso estaria respondendo pelo crime de tentativa de homicídio. E agora, em razão da morte, infelizmente, da Gabriela, ele vai responder por homicídio consumado. Doutor... É isso que nós vamos estar fazendo agora, aqui de manhã, comunicando o juiz, desculpa, só complementando, claro. A gente vai comunicar o juiz da morte da torcedora, e aí sim, agora o inquérito policial passa a ser de homicídio doloso consumado. O nome dele é mantido sob sigilo? Isso, o nome dele a gente vai divulgar, está sendo... Agora eu estava até conversando com a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, a gente vai fazer uma coletiva, nós vamos divulgar tudo isso, será divulgado para todos vocês, o nome dele e também todas as comunicações que a gente está fazendo agora para o Poder Judiciário em razão da morte da Gabriela, para que fique claro que ele vai responder pelo homicídio consumado. Doutor César Sade conversando conosco sobre esse episódio lamentável da morte da torcedora, da estudante torcedora do Palmeiras, que morreu vítima de violência. Mais uma vez a gente está falando de morte em função de violência em torno de estádio de futebol, envolvendo torcidas. É impressionante que, de novo, a gente esteja falando de uma morte relacionada ao esporte.